Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da cidade de Campinas. Estamos na Avenida dos Expedicionários, número 80, e a nossa reunião, para quem está ao vivo, acontece aos domingos às 7 horas da manhã. Vamos entrar na mensagem, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Fizemos grandes considerações a respeito de Noé nas últimas semanas e agora nós vamos passar para uma outra fase do nosso estudo. Nós vamos abordar a chamada Torre de Babel, que é uma grande lição para nós, um grande aprendizado também. Gênesis capítulo 11, versículo 1, lá no comecinho da Bíblia. As experiências relatadas na palavra de Deus, pessoal, elas têm grande utilidade para nós. Aqui está o segredo de tudo o que devemos fazer e do que não devemos fazer. Aqui está o horizonte, o norte, o qual devemos tomar, e muitas vezes a advertência de procedimentos que devem ser evitados e até mesmo nunca, jamais repetidos. A Torre de Babel, ela teve um início até positivo, mas o propósito é que foi adulterado, o propósito é que foi desvirtuado. Aqui nós aprendemos a seguinte questão, vamos lá. Gênesis capítulo 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Nós sabemos que o Senhor cria todas as coisas, e o homem então estabelece morada depois do dilúvio na região entre o rio Tigre e Eufrates, aquela região do Oriente Médio, que é a região habitada há mais tempo pelo homem. Então, morando juntos, conviviam, uma mesma cultura, um mesmo costume, e não só isso, uma mesma fala, falavam todos uma mesma língua. Nós vamos comentar no próximo culto aonde eles erraram. Hoje nós vamos falar do que eles fizeram certo, do que eles acertaram. Falavam todos uma mesma língua. E por este motivo, vejamos o que diz o versículo 5, vamos lá? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Irmãos, nós percebemos que o Senhor ele dá uma declaração, um atestado de que aquele povo não teria nada a eles que seria impossível. Pelo fato deles serem um, terem uma mesma cultura, uma mesma razão, o mesmo motivo, o mesmo pensamento, e falarem a mesma língua, eles recebem do Criador o certificado de invencibilidade. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir, não haverá impossíveis para eles. Nós percebemos que o fato deles estarem unidos era o que daria a eles a condição de executarem toda e qualquer obra que eles desejassem. Como eu já disse, nós vamos falar do desvirtuamento depois. Agora nós vamos falar dessa característica. Eles só não puderam concluir o seu trabalho porque eles tinham uma meta, um objetivo que não era o objetivo de Deus. Eles acabaram se confrontando com a vontade de Deus. Mas a forma com que eles fizeram isso é o segredo do sucesso de toda e qualquer pessoa. Toda vez que nós vemos uma família bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, uma igreja vitoriosa, um país vitorioso, nós temos que ter a convicção de que o primeiro elemento para que aquilo desse certo foi a união, o falar a mesma língua. A partir do momento em que nós conseguimos vencer a barreira da divisão,
A partir do momento que nós começamos a deixar de lado os interesses particulares e passamos a buscar o interesse comum, que é o interesse de todos, nós então passamos a marchar em passos largos, e é o que tem faltado para muita gente, pessoal. Pessoas que têm inteligência, boa aparência, qualificação, fé no coração, tinham tudo para explodirem, tinham tudo para ser uma bênção. Mas por que não são? Porque não conseguem se unir, não conseguem trazer pessoas para si. E eu digo mais, não é nem trazer apenas pessoas para si, mas é unir-se consigo mesmo. Primeira forma de união que nós devemos ter. Nós vamos falar de 3. A primeira delas é unir-se consigo mesmo. Eu não sei se você conhece pessoas o qual você diz, essa não precisa nem de inimigo. O maior inimigo dela é ela mesma. Alguém conhece pessoas assim? Você diz, mas como é que pode alguém se prejudicar tanto? Como pode alguém lutar contra o seu próprio bem? Só faz escolhas erradas, só toma caminhos errados. Por quê? Esta pessoa ainda não se uniu. Como assim, pastor? Nós sabemos, pessoal, que somos um ser único, porém consistimos em 3 características. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Vamos ver o que diz? Livro de Marcos 3, 24, 25. Considerando que Babel não é um exemplo de propósito, mas é um exemplo de postura, é um exemplo de unanimidade, que muitas pessoas têm dificuldade em viver, o Senhor Jesus, em Marcos 3, 24, faz a seguinte afirmação: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Jesus não entra no mérito se esse reino é bom ou se esse reino é ruim. Se este reino é bem intencionado ou mal intencionado. O que ele diz é o seguinte: se o reino se dividir, ele não subsiste. Se a casa se dividir, ela não subsiste. Nós somos a primeira casa da nossa vida. Antes de morar num quadrado de tijolos e cimento, você mora dentro de um corpo. Ou melhor, a primeira manifestação de unidade tem que haver dentro de você. Mas tem pessoas que pensam uma coisa, mas fazem outra. Tem pessoas que fazem coisas que não contribuem para o seu sucesso, que não contribuem para o seu avanço. A pessoa diz assim: a partir de segunda-feira minha vida vai mudar. Quando é na segunda-feira, ela está com a mesma roupa, com o mesmo penteado, com a mesma atitude, com a mesma palavra, com a mesma postura, com a mesma forma de vida. Resumindo, ela não consegue se unir. A perna dela esquerda vai para um lado, a direita vai para o outro. O pensamento quer, o corpo não quer. Olha o que diz a Bíblia a respeito da nossa existência. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, 23. Pastor, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Repetindo, o Senhor Jesus não entra no mérito da qualidade do reino, mas ele fala que se o reino se divide, não subsiste. Ah, eu não sei por que eu sofro tanto, sou uma pessoa tão boa. Talvez você tenha sido bom com o mundo e tenha sido mal com você mesmo. Por isso não tem evoluído, por isso não tem crescido, por isso não tem vencido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, repita comigo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que o escritor de Tessalonicenses, ele faz questão de mostrar que nós nos subdividimos em 3 pessoas. O que é o espírito? É a nossa essência, nós somos um espírito. É a nossa vida interior. O que é a nossa alma? É a nossa consciência, os nossos pensamentos.
Muitas vezes o espírito quer Deus, quer a santidade, quer a presença do Senhor, mas a alma quer outra coisa. Tem pessoas que o corpo dela está aqui presente, mas a alma está ausente. Os pensamentos estão longe daqui. No dia em que você estiver completo nesse lugar, a sua bênção vai ser maravilhosa. Eu estava pensando, tanto de livros que eu leio, de aulas que eu assisto, se eu prestar atenção realmente naquilo que eu faço, eu me torno um expert. Mas geralmente não é assim que a gente faz. O corpo está ali, ó, os olhos estão no livro, mas a mente está pensando na linguiça que está quase ficando pronta. Não é verdade? O casamento, o corpo está ali, mas às vezes o espírito não está. Às vezes a mente não está. Se a gente conseguir, pessoal, colocar toda a nossa força, o nosso ser em determinado objetivo, nós voltamos lá para a palavra de Babel, lá para o Gênesis 11. Nada será impossível para você. Você passa em qualquer concurso público, você vence qualquer batalha, você domina qualquer situação, você consegue ser vitorioso sobre a sua própria vida. Porque você sabe que a vitória mais difícil de ser vencida é sobre si mesmo. Eu não vou mais fazer isso. Quando vai ver, a mão está querendo fazer. Você volta, porque é uma luta interior. Nós não somos um ser único, embora aparentemente somos únicos, subsistimos em uma só pessoa, nós somos divididos em 3 elementos, corpo, alma e espírito. Por isso que é essa luta dentro de nós. Uma coisa quer A outra quer B. Quantas vezes fazemos as coisas e nos arrependemos? Quem aqui já não teve peso na consciência? Quem aqui já não foi dormir pensando em algo que fez e não deveria ter feito? Ou ao contrário, deixamos de fazer alguma coisa e aquela pessoa que fala assim, eu pensei em falar para ele isso, isso e isso. Aí você diz, mas você pensou, mas você fez? Não, eu só pensei em fazer. Porque o corpo não teve coragem, a mente foi longe, a mente criou toda uma situação, mas o corpo se limitou ao silêncio. E se observarmos, a gente produz isso, faz isso em diversas situações. Ontem tivemos a reunião dos casais, falamos sobre isso, dos solteiros, né? Sobre a necessidade da pessoa vencer a timidez. Hoje é a timidez o principal elemento que impede o sucesso de alguém na vida sentimental, em especial os da igreja, porque os do mundo já perderam a vergonha há muito tempo. Mas as pessoas de Jesus, elas acabaram se tornando tão recatadas, que na mente ela vai longe, mas o corpo dela parece que está travado, está preso na cadeira. Chegou a hora de nós concentrarmos as nossas forças. Alma, corpo e espírito caminhando na mesma direção, determinando as mesmas coisas, objetivando as mesmas coisas. Tem pessoas que têm planos maravilhosos, mas elas não executam nenhum deles. Tudo só passa de planos, tudo só permanece no campo das ideias, tudo permanece na mente, no coração da pessoa, mas ela não exterioriza. E tem aquele que exterioriza contrário do que a mente queria que ele exteriorizasse. Eu não poderia ter feito, eu não poderia ter falado, mas já falou. Se você se unir, nada será impossível para você. Porque você tem espírito que é forte, você tem uma alma que é inteligente, e você tem um corpo que é morada de Deus. Um corpo preparado para ser vitorioso. Primeira unidade que deve haver na nossa vida é a unidade de nós consigo mesmo. Eu preciso me unir. Eu preciso parar de fazer o que não me beneficia, de pensar naquilo que não me ajuda, de querer aquilo que o meu espírito não quer. E assim, você já tem 50% da sua vitória alcançada. Quem vence a si mesmo já trilhou metade do caminho. Quem vence a si mesmo já trilhou metade do caminho. Amém, gente? Segunda forma de unidade, que é o que nos levará à vitória, é a unidade com a nossa família. Primeiro você se une
consigo mesmo. Depois você deve se unir com as pessoas que fazem parte da sua vida em primeiro momento, em primeira situação, que é a família. Tem pessoas que é unida com ela mesma. Eu sou assim, eu sou assado, eu consigo, eu venço, eu faço. Excelente. Mas ela não consegue se entender com quem mora com ela, com quem coabita com ela. Ela não consegue se entender com as pessoas que fazem parte de praticamente todos os seus planos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 3, verso 18. Vós, mulheres, estais sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Para quê? Nós percebemos que aqui está a configuração de uma família. Fala de marido, fala de esposa, fala de filhos. Isso é uma família, isso é uma casa. Se nós observarmos o fundamento da unidade de uma casa, ela consiste em alguns elementos. Veja só, vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido. É claro que esta palavra, ela precisa ser adaptada aos tempos em que ela está sendo aplicada, por favor. Eu já vi gente brincando dizendo, Sara chamava Abraão de Senhor, então por gentileza. Mas de lá para cá mudou muita coisa, hein? Hoje nós temos num casamento uma relação de amizade, hoje não há uma relação de senhorio. Marido não é senhor da mulher, até porque nós vivemos numa sociedade livre. Nós vivemos numa sociedade onde os direitos são iguais, onde a dignidade tem que prevalecer, mas há uma coisa que é inegociável, mulheres estejam sujeitas aos maridos, ou melhor, o homem é o cabeça da casa. Eu não concordo, então manda um e-mail para o céu e reclame, porque assim foi estabelecido. Mas em que aspecto a mulher tem que estar sujeita ao marido? No aspecto de dar um passo atrás toda vez que o homem tem que dar um passo à frente. Não é o tempo todo comer o que o homem quer, vestir o que o homem quer, viver o que o homem quer, não é isso. Mas o homem foi criado com uma estrutura física, emocional, pronta para defender o seu lar. Por isso que geralmente os filhos têm mais temor do pai do que da mãe. A própria voz do pai, o tom de voz do pai, já desperta na criança um outro sentimento diferente do tom de voz da mãe. A mãe tem a voz mais fina, tem a voz suave. Pastor, mas tem mulher por aí que tem a voz grossa. Aí é outra história, que não é nesta pregação que nós vamos abordar. Até o tom de voz do pai é diferente do tom de voz da mãe. Então vamos pensar numa situação onde o pai precisa usar autoridade com o filho, com a filha. Não quero que faça isso. E a mãe interrompe aquilo e diz, não fala assim com ele. Acabou, você está desconstruindo a tua casa. Pastor, se houverem abusos, se o pai, estamos aqui subentendendo que trata-se de um homem de Deus responsável e digno, né? Mas se o pai extrapolar, exceder limites com sabedoria, fora da presença do filho, aí se discute sobre isso. Olha, você foi muito grosso, você foi muito enérgico, você foi uma pessoa não compreensiva, fora da presença do filho, porque uma casa dividida não prevalece. Se vocês mantiverem a mesma língua, a mesma fala, não haverá nada que vocês não poderão fazer. A sujeição da mulher tem que ser no aspecto de receber a proteção do homem, de receber do homem total assistência. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não quer um casal que trate ou se trate como no tempo da escravidão, não é nada disso. Mas é no aspecto de que a mulher reconheça a sua fragilidade emocional. A mulher é mais sensível do que o homem. Não diga que não é, porque a natureza fez assim.
A mulher, ela precisa da ajuda física do homem. Quem aqui nunca pediu para o homem abrir um vidro de palmito? Um vidro de azeite? Você vê que na prática isso se comprova. E assim tem que ser, porque a mulher, ela tem que ter o toque de graça, a mulher tem que ter o toque de sensualidade, a mulher tem que ter o toque de leveza. A mulher é a graça da casa, é a beleza da casa. O homem é o bicho feio da casa. Então a sujeição que a Bíblia diz é no sentido de deixar o teu marido cumprir o papel dele, de deixar o teu marido executar aquilo pelo qual ele foi designado pelo Senhor. Não é no sentido de escravidão, não é no sentido de humilhação, nada disso. A sujeição é no sentido de dar um passo atrás. A sujeição é no sentido de deixar ele agir quando as circunstâncias exigirem. Mas não é só a mulher. Olha o que diz o texto. Vós, maridos, o que, gente? Amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então você vê que a mulher, ela tem que se sujeitar, ela tem que estar debaixo desta aspas, autoridade, mas esta autoridade desenvolvida pelo marido tem que ser uma autoridade fundamentada no amor, exatamente. Porque diz a Bíblia que quando casam-se se tornam uma só carne, e é impossível que alguém faça mal a si mesmo. É impossível que alguém se auto-humilhe, que alguém se auto-flagele. A pessoa que faz isso está fora de si. Nós queremos o bem para o nosso corpo, nós queremos boas sensações, ninguém deixa de alimentar o próprio corpo. Então esta sujeição, ela tem que ser regada pelo amor, ela tem que ser regada por tudo aquilo que envolve a palavra amor, tolerância, paciência, torcida pelo sucesso do outro, desejo para que o outro seja tão vencedor quanto você. Esta tem que ser a relação. Mas ele continua dizendo, olha o verso 20: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nós temos a mulher que tem que ceder para que o homem ocupe o seu determinado espaço, a sua obrigação, a sua responsabilidade. Nós temos o homem que deve amar a sua mulher e amar até a ponto de dar a vida por ela, se for necessário. E nós temos o papel dos filhos, que é obedecer em tudo os seus pais. Só que aqui nós temos também uma ressalva, não é? Obedecer em tudo os vossos pais. Se é pai, tem que ser obedecido. Meu pai é um violento, é um bandido, meu pai é uma pessoa abusadora, aí não tem agido como pai. O pai tem que ser obedecido. Quem é o pai? Aquele que trabalha para te dar o melhor, aquele que te respeita, que te ensina os limites, aquele que mostra o caminho, aquele que dá exemplo, aquele que tem dignidade. Este tem que ser obedecido em tudo. Você pode não gostar das coisas que ele fala, muitas vezes, é um problema seu, cada um tem um gosto diferente, mas enquanto ele for o teu pai, enquanto ele for digno da posição que ele ocupa, ainda que você não tenha os mesmos gostos dele, ainda que você não entenda os nãos que ele te diz, ele tem que ser obedecido. Repetindo, eu moro com um abusador, isso em todos os aspectos. Eu moro com um violento, agressivo, bebe, quer espancar a gente, é outra história. Mas quando nós falamos de pais que são pais de verdade, homens dignos, esses têm que ser obedecidos. Vou ficar na rua, não vai. Por quê? Não tem porquê. É não e acabou. Vou andar em tal lugar com tal pessoa. Não, é não e acabou. Essa pessoa tem moral e tem autoridade para isso, ele é seu pai. Pastor, mas na minha casa funciona diferente, por isso que está dando tudo errado. A união de uma família não é todo mundo dormir na mesma cama, que é um erro tremendo que os casais cometem.
Dorme o casal e 5 filhos. Dorme valete, cabeça para lá, perninha para cá. Não pode. Filho tem que dormir no seu quarto. Ah, mas na minha casa tem um quarto só. Então arruma um colchão para ele no chão, mas na sua cama não pode. Ah, mas o bebê não dorme sozinho. Quantos anos tem o bebê? 14. Está tudo errado nessa casa. Cada um come a hora que quer, cada um faz do jeito que quer, o homem fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do homem, filhos que não se submetem, pais que não são pais, está tudo errado. Por isso que as famílias têm falido, por isso as famílias têm fracassado, porque se tivessem seguido o exemplo da Torre de Babel, falado a mesma língua. O que é falar a mesma língua? A mulher saber o seu papel, o homem saber o seu papel e os filhos também. Seria uma casa vitoriosa, como a maioria das famílias eram no passado. Ai, mas as famílias tinham problema. Tudo sempre teve problema. O ser humano é problemático, o ser humano é difícil. Mas nós nunca vivemos o que estamos vivendo hoje. Nunca se viu filhos matarem pais. E muitas vezes pai matarem filhos, até num ato de desespero, às vezes até em legítima defesa, e às vezes por maldade mesmo. Mas por que isso? Porque as pessoas não estão falando a mesma língua, moram juntas, mas não vivem juntos. Cada um tem os seus interesses, cada um tem os seus objetivos, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem as suas metas, e aquela casa vai ficando cada dia mais vazia. Ah não, mas a casa está cheia. Cheia de quê? De gente? Estar cheia de gente não significa que é uma casa preenchida. Aquela casa pode estar cheia de gente e pode estar vazia de amor, de valores, de união, de unidade. Por isso que às vezes você tem uma casa que moram 20 pessoas e é uma casa totalmente destruída. Eu já falei aqui, pessoas que moram em casas que tem que guardar as coisas no guarda-roupa e trancar com um cadeado. Eu já vi pessoas em lugares assim. A pessoa tinha um cadeado, abria lá dentro do guarda-roupa, tinha leite condensado, caixa de bombom, pote de chocolate, tudo escondido, até manteiga. Eu já vi pessoas que escondiam manteiga dentro do guarda-roupa para o outro não comer, sardinha em lata e N coisas. Aí você diz, mas pastor, se a pessoa deixar na geladeira, os outros comem. Qual é o problema? Porque se todo mundo comprar alguma coisa e colocar dentro da geladeira, todo mundo vai comer e todo mundo vai se satisfazer. É a desunião que causa isso, pessoal. É onde eu só me preocupo com os meus interesses, com as minhas coisas. Por isso você vê casas destruídas moralmente, espiritualmente e às vezes fisicamente, porque não tem uma pessoa para bater um prego na parede. Ah, fulano não faz, eu não faço também, a casa não é só minha, a casa é de todo mundo. Aí você vê aquele tipo de ambiente que é terrível. Se você não se unir com a sua família, você não tem base, você não tem sustentação. Você pode construir um prédio enorme, mas esse prédio vai ruir. Porque a nossa casa é a base da nossa vida, a nossa família é a base de tudo que nós vamos construir no futuro. Primeiro, unir-se consigo mesmo, para ser invencível, para ser vitorioso. Segunda coisa, unir-se com a sua casa, dentro do texto bíblico. Mulheres sujeitando seus maridos, homens amando as suas esposas, filhos obedecendo os seus pais. Dentro desse contexto a gente se une e vai longe e a sua casa será uma casa vitoriosa. Ninguém vai impedir o seu sucesso. Mas nós temos aqui também uma terceira manifestação de unidade. Qual seria, pastor? A unidade dentro da igreja. Aqui nós vivemos a nossa fé, nós comungamos a nossa fé, nós praticamos a nossa fé. Por que tem igrejas tão grandes e igrejas tão pequenas? Porque alguns conseguem se unir e outros não. No mesmo propósito, no mesmo ideal, na mesma missão, nos mesmos princípios. Uma igreja onde cada um só pensa em si próprio.
Uma igreja onde as pessoas só querem se promover, uma igreja onde as pessoas só querem se beneficiar dela, é uma igreja que está desabando cada dia. Olha o que diz o texto sagrado, Lucas 11, 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda casa dividida contra si mesma cairá. Repetindo o que foi dito no início, ele não está entrando no mérito de que reino ele está se referindo. Por que muitas obras do mal prosperam? Porque as pessoas envolvidas com aquela obra se unem em torno de um propósito. Seja o crime organizado, seja uma facção criminosa, seja uma organização para destruição de famílias, seja o que for. Por que nós também não podemos nos unir? Pastor, mas nós fazemos parte de uma igreja unida, de uma igreja grande, poderíamos ser ainda maiores. Poderíamos ser ainda maiores. O reino de Deus é um reino gigantesco, pessoal. Mas infelizmente é um reino que não se une. E quando eu digo não se une, eu não estou falando nem de outras igrejas, porque o Senhor deu uma ordem aos discípulos: a ninguém saudeis pelo caminho. Então a ordem era: vai, cumpre a sua missão, não perde tempo com conversa fiada. E é o que nós estamos fazendo. Igrejas são de Deus, ministérios que pregam a palavra, existem dezenas, centenas deles, que Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um deles. Mas nós temos uma obra a realizar e não temos tempo a perder. Mas quando a gente fala de reino dividido, nós estamos falando da nossa própria casa. Eu vejo aqui na nossa igreja, eu já falei isso, foi uma das melhores igrejas ao qual eu já passei, onde eu encontrei os melhores tipos de pessoa. Já trabalhei com muita gente boa, já conheci gente maravilhosa. Mas eu encontrava essas pessoas esparsas, né? Em determinados lugares, jovens maravilhosos, em determinados lugares, obreiros maravilhosos, em determinados lugares, levitas abençoados. Aqui em Campinas eu encontrei tudo num lugar só. Diga graças a Deus. Só que a gente pode mais. Você quer ver uma coisa? Nós só temos pessoas maravilhosas aqui. Você está de costas, seu rosto não vai aparecer agora. Quem aqui é patrocinador do Show da Fé? Levante a mão. Temos 60% da igreja. E alcançamos 190 nações ou mais. Você imagina se 100% fossem patrocinadores? Isso reflete a realidade de outras igrejas nossas. Olha o que a união é capaz de fazer. Conseguimos reunir 60% e já alcançamos 190 países. Se nós conseguíssemos 100% unanimidade, nós não só alcançaríamos todos os demais países, como faríamos um trabalho ainda mais efetivo, ainda de maior qualidade. Porque o recurso, ele proporciona muitas coisas. Mas não é só isso. Temos obreiros maravilhosos, mas temos centenas de membros e temos uma centena de obreiros. Imagina se dobrássemos para 200 de pessoas comprometidas em fazer a obra de Deus. Essa igreja é limpinha, não é? Cheirosa, não é? Não é uma igreja organizada? Sim ou não? Sim. Quem aqui participa da limpeza da igreja? Levanta a mão. Aqui tem mais. Aqui no meio não achei ninguém. Lá no fundo tem outra aqui, outra aqui. Imagina se todo mundo cuidasse da limpeza. Imagina. Nós temos aqui, das centenas que temos presentes, 30 fazem o trabalho da limpeza. É o que eu estou falando do proveito da unidade. Por isso que o Senhor parou para ver a Torre de Babel. Falou: olha, eles estão falando a mesma língua e eles estão unidos. Não haverá nada impossível para esse grupo. Dei aqui exemplo, patrocinador, limpeza, mas poderíamos falar outros. Se cada um trouxesse um visitante a cada domingo, não haveria lugar para sentar nesta igreja. Se cada um se preocupasse em procurar os que estão afastados e desviados, nós teríamos uma igreja o dobro do que somos.
E por consequência o céu teria o dobro de salvos no futuro. Mas tudo isso fruto da união. Um reino dividido não prevalece. Eu quero isso, outro quer aquilo. Um tem interesse A, outro tem interesse B. Não tem como subsistir. Por que nós fazemos parte de uma igreja grande? Porque o missionário R.R. Soares conseguiu reunir esse grupo gigante de pessoas. Mas se nós nos uníssemos ainda mais como igreja, nós conseguiríamos muito mais além do que já temos conseguido. Quem está entendendo? Una-se consigo mesmo. Sinta-se uma pessoa maravilhosa. Sinta-se feliz com a sua aparência, com a cor da sua pele. Eu sou branco, negro, azul, oriental, eu sou índio. Sinta-se feliz com a sua existência. Tem pessoas que elas precisam se resolver consigo mesmo. Viu? Conversando com uma moça, eu fui muito triste porque meu pai mudou de bairro e lá eu fiquei muito angustiado. Comecei a estudar numa escola, não fiz um amigo e a minha vida foi assim. Eu falei, não, o seu problema está em você. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você mudou de bairro que deixou de ser feliz e não é porque estudou numa escola nova que não fez amigos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que se auto-resolver, una-se a você mesmo. Outra coisa, jovens que acham que destruindo as suas vidas estão atingindo os papais, muito pelo contrário, os pais vão um dia embora. E se eles não forem embora, você vai primeiro que eles, para uma terra distante, para qualquer lugar, para qualquer outra realidade, você vai colher os frutos. Una-se com você mesmo, una-se consigo mesmo. Falamos da família. Coloque essa família para andar no mesmo objetivo. Uma família que se respeita. E se respeitar não é quem grita mais, não é quem manda mais, mas é uma família que cada um sabe o seu papel. O pai sabe, a mãe sabe, os filhos sabem. E por último falamos, uma igreja unida é uma igreja que alcança muito mais. É uma igreja que tem sucesso em tudo que faz. Lembrando, não entramos no mérito da Torre de Babel, mas observamos que o procedimento deles chamou a atenção de Deus e o próprio Senhor confessa que se eles continuarem daquela forma, se eles continuassem daquele modo, não haveria impedimento para os seus projetos. Quem quer vencer? Una-se. É assim que você vai obter a vitória pretendida. Vamos aplaudir a Jesus, que é o nosso Senhor. Pai, obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos deu o segredo do sucesso. Primeiro no nosso próprio interior, depois com aqueles que estão ao nosso redor. E é claro, no exercício da nossa fé, no exercício do nosso ministério. Jesus, que a tua graça nos acompanhe, que esta pessoa a partir de hoje decida vencer. Sozinho ninguém vence, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, mas quando nos unimos somos mais fortes, e é esta força que o Senhor tem para as nossas vidas. Diga obrigado, Jesus. Aplauda Ele, canta Adriano. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Seu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E vamos aplaudir o Senhor Jesus de Nazaré. E você que nos acompanha por meio do canal IGD, por meio das redes sociais, venha participar conosco de uma reunião.
aos domingos, 7 horas da manhã, nossa reunião de consagração, como também às 10 horas da manhã. Avenida dos Expedicionários, no endereço mais abençoado da cidade, que é o cruzamento da Campos Sales com a 11 de agosto. Eu vou ficando por aqui, um abraço no seu coração e até mais. Vamos aplaudir Jesus!